Bom dia, caros alunos que estão me assistindo. Estamos começando mais um PET, novas atividades. Ainda não é o ideal, né? Preferia que estivéssemos aqui pessoalmente, mas o que temos para hoje é isso. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, esse evento que aconteceu ao final aí do século XVIII e transformou o mundo. Podemos dizer que é um momento de transformação daquele período histórico. E hoje nós vamos falar exatamente desse contexto. Então, como é que estava a França nesse momento? Como é que está a França ali pelo final do século XVIII? Por essa imagem dá para a gente ter uma ideia. Então vamos começar falando dela. O que a gente vê aqui? A gente tem aqui uma sátira. O que é uma sátira? É uma imagem feita para questionar, para criticar, para usar um pouco de humor ou a imagem, ou até mesmo a escrita para fazer uma crítica. Então, nessa imagem, vocês devem observar que temos uma pessoa curvada, firmando-se ao chão, o que seria para nós uma enxada, e outros dois montados sobre ela. Essa imagem é uma crítica à sociedade francesa daquela época. Como? Naquela época, a sociedade se dividia em 3 grupos, ou 3 estados, como se dizia na época. Eram o clero, os nobres e o povo. Então vamos aqui. Olhando assim, esse que está sustentando todos seria o povo. Esses que estão em cima, se a gente olhar a roupa deles, a gente já vai ver que eles são pessoas bem mais ricas, bem mais poderosas. Então aqui pela espada, pelo chapéu, nós temos o nobre, nesse primeiro. E aqui com a cruz e tudo, nós vimos que nós temos o clero. O que é o clero? É a igreja católica. Então aqui você tem uma crítica a que o povo sustenta o clero e os nobres. Essa é a situação, então, da França daquele período. A população, o povo, vivendo na pobreza, enquanto o clero e a elite viviam na riqueza. Esse povo que estava sofrendo, logicamente, não estava muito feliz. E aí ele começa a circular no meio deles as ideias iluministas que nós vimos no último PET. Ou seja, as ideias de liberdade, de igualdade, de justiça. Isso começa a fermentar no meio daquela população e isso vai levar à revolta. Inclusive os lemas da Revolução Francesa é igualdade, liberdade e fraternidade. Ou seja, igualdade, todos seriam iguais perante a lei. Liberdade, você seria livre para pensar, para falar, para se expressar, para escolher a sua religião. E por último, a fraternidade. Ou seja, os franceses unidos num único grupo. Aí dá uma diferençazinha que eu tenho que ficar passando aqui, viu, meninada? Tenha um calma. Aqui nós temos então uma pirâmide social. O que é isso? Como se dividia a sociedade daquela época. Aqui eu tenho, primeiro, o clero, que são os grupos ligados à igreja. Depois os nobres têm também o percentual, 1 e 2%, e esse grupo ele tem privilégios. Então eles têm terra, eles têm prestígio social e, importante, eles não pagam impostos. Então quem sustenta toda a sociedade francesa daquela época? O povo, que é 97% da população, e quem é que é o povo? São os burgueses, os camponeses, os sans-culottes. Os sans-culottes são o povo mais pobre da população. Era um povo que eles chamavam, que eles andavam de calças curtas, digamos assim. São todos pobres aqui do povo? Não, mas isso pouco importava. Se você não é nobre, se você não é clero, você não tem privilégios, você tem gastos, você tem despesas, você tem que trabalhar para sustentar o Estado. Logicamente, o povo não estava feliz com isso, o povo se revoltou, invadiu a prisão chamada Bastilha, que era o símbolo do poder do rei, e assim a Revolução teve início, transformando radicalmente aquele período. Para vocês terem uma ideia da força dessa Revolução, o rei, que
tinha o poder absoluto, ele foi guilhotinado junto com a sua mulher. Então o rei teve a sua cabeça decepada por uma guilhotina. Vou mostrar a guilhotina aqui para vocês. Uma pintura. Aqui. Então essa é a máquina de matar da Revolução. Então ela matou nobres, ela matou gente do povo e ela matou o rei Luís XVI e a sua esposa. Então uma pessoa era colocada aqui, essa lâmina descia e decepava a cabeça, né? Então foi um momento bastante tenso, muita gente morreu aí nesse processo. Quando a Revolução vai se adiantando, você começa a ter os frutos, as mudanças. E a primeira mudança é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que trouxe exatamente o que ela diz, direitos. Então agora todos são iguais perante a lei. Não há mais divisão entre classes. Veja, não estamos falando aliás, o certo nem seria classe, seria status. Eu não tenho mais povo, clero e nobre, mas eu tenho um cidadão francês que é igual perante a lei. Não é igualdade social. Eu continuo a ter ricos, pobres, eu continuo a ter tudo isso. Mas agora independe do seu nascimento, do grupo que você pertence. Eu vou encerrar essa primeira parte aqui, porque o vídeo está ficando muito grande, e a gente continua no próximo vídeo.